Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de mensagem canalizada. Enquanto eu meditava, saíram duas cartas. Uma falando sobre as almas gêmeas, que se você confiar que essa energia, a energia dessa pessoa já está com você, se você realmente acreditar nisso, você vai manifestar a sua alma gêmea. E a outra carta que saiu sobre milagres. Então aqui temos duas imagens e significados, né, com energias potentes para quem está esperando a reconexão com essa pessoa que ama. Quando a gente fala em acreditar nos milagres, é para aquilo que está ao alcance dos meus olhos, é para aquilo que eu consigo enxergar e sentir. Esse entendimento sobre aquilo que eu vivo no meu coração, isso não dá para explicar para alguém. Então, não tente, tentar conversar com pessoas que não estão vivendo isso, com pessoas que não sabem, o que é viver uma conexão de almas, a energia desse contentamento de você entender essas questões, Evite falar com algumas pessoas que não acreditam, porque essas pessoas acabam influenciando, os pensamentos, no que você possa entender que esse milagre dessa conexão com uma alma gêmea é só sua, é uma experiência única. Então viva e sinta cada emoção que isso trouxer. Vai trabalhando as questões que isso vier ao seu colo por conta desse amor, desse sentimento. Mas não se deixe influenciar por pessoas que nem sabem o que você está vivendo, tá bom? Eu trouxe aqui um pedido, caso vocês queiram que eu faça um tema específico, que vocês possam sugerir temas ou na descrição, nos comentários, falando dos temas que você gostariam que eu fizesse leitura aqui, tá bom? Eu trouxe aqui uma mensagem da psicanalista Paula Santos sobre relacionamento, sobre a forma que a gente entende as nossas conexões. Eu vou ler para vocês aqui. Ela fala o seguinte: amadurecer é descobrir que o que parecia perda, na verdade, era apenas uma fantasia. Nem sempre é necessário que o amor termina. Às vezes é a ilusão de que ele salvaria em nós aquilo que ainda não amadureceu. O ego, ele se entristece quando a história acaba, mas o que fere de verdade é perceber que amávamos uma imagem que a gente mesmo criou, o nosso ego, Freud chamaria isso de luto, a retirada da libido de um objeto que nunca existiu fora da nossa fantasia. Lacan diria: o sujeito sofre não pela ausência do outro, mas por perder o espelho que acreditava ser visto. O ego se agarra ao que não volta porque teme o que vem depois, que é a solidão de olhar para si sem enfeites. Mas amadurecer é suportar o vazio sem procurar culpados. É compreender que a dor não é castigo, é somente o corpo que está desacostumado do sonho. O amor ideal é um abrigo inventado. O amor real é o que começa quando o abrigo cai. Há dores que nascem do fim e há dores que nascem do nosso despertar. Essas doem mais, mas elas nos libertam. Entenda que cada situação que a gente passa, que essa fantasia que de alguma forma a gente traz na gente, nunca foi sobre o outro. É sobre aquilo que de alguma forma traz pra gente medo de ser quem somos. E aí quando esse sonho acaba, quando essa relação acaba, quando esse desejo do que eu poderia viver com o outro, é o que traz a dor, mas também traz a libertação de a gente entender mais sobre os nossos processos, de a gente compreender o porquê estamos aqui, de compreender por que nós nos conectamos com certas pessoas. Então, não sofra e abrace, cada lição que esses contatos, esses espelhamentos trouxerem para você, entendendo que tudo isso que as pessoas vêm trazer para as nossas vidas faz com que a gente fique mais maduro e certo daquele caminho que a gente quer seguir, tá bom? Eu vou começar a tirar aqui as cartas e como algumas pessoas gostam só de ver a mensagem, vou começar aqui a tirar as cartas para fazer a mensagem canalizada. Como as pessoas gostam de ouvir às vezes somente a mensagem sem, no entanto, ver as tiradas de carta, eu vou tirar tudo e depois eu faço a mensagem. Aqui falando carta do sonho. Os sonhos alimentam o nosso coração e é por meio deles que o universo conhece os nossos desejos e transforma em realidade.
A realização de um sonho está se aproximando de você. Fique atento às oportunidades. Vê se não colabora com tudo que saiu aqui. Milagres, os sonhos estão próximos de acontecerem e conexão de alma gêmea. Então acredite, né? As coisas que talvez você venha sentido não são coisas que precisam ser, ou que melhor, que deveriam ser abafadas, porque isso é a sensação que você tem com essa aproximação, com essa alma querida, com essa alma que você vai desenvolver agora no período de aprendizado em união. Vou tirar aqui 3 cartas do Osho, tarôzinho de Osho. Quem quiser ir direto pro final para ver a mensagem, fique à vontade, tá bom? Saiu a carta do sonho, mais uma vez falando de sonho. A carta falando sobre isolamento glacial. E indo com a correnteza. A carta do Osho da transformação. A carta falando sobre o mau uso do poder. Sobre meditação. Vou tirar aqui 3 cartas do Lenormand. A carta da estrela. A carta dos ratos. E a carta do caixão. No fundo do deck, a carta do chicote. Vou tirar uma carta aqui desse oráculo Yogananda, falando sobre harmonia. Vamos lá. Eu sei que você é minha alma gêmea. Eu sei que você anda me esperando há algum tempo. E sei que essa sua energia me atrai para você, como se fosse um imã que eu não consigo controlar. Eu já ouvi muito informações sobre manifestação, sobre lei da atração, mas o que eu não entendi é que parte desse milagre que nos acontece quando a gente encontra e se esbarra com alguém que a gente ama e que traz lições pra gente, que traz informações sobre as nossas próprias jornadas, é um milagre de Deus nas nossas vidas. E esse milagre tá para acontecer entre a gente. Acredite. Não é ilusão. O sentimento que existe e que deixa o nosso coração quentinho e feliz, ele é real. É um milagre. Esse encontro foi um milagre. E o sonho que sonhamos juntos, de um dia estarmos próximos, compartilhando uma vida, uma história, ele vai acontecer. Eu preciso que você confie daí, porque eu estou trabalhando em confiar daqui. Quando essa união desses 2 desejos, por um mesmo desejo, por um mesmo fim, que é estarmos juntos, ele tem mais força do que quando eu estou sonhando sozinho. Eu preciso que você sonhe comigo. Eu preciso que você acredite tanto quanto eu. Eu sei que durante um tempo eu fiquei sofrendo e não enxergava o que me acontecia à frente. Eu sei que esse amor me trouxe escolhas e talvez eu não tenha feito as escolhas corretas naquele tempo, mas eu mudei, eu amadureci. Eu quero te mostrar esse meu lado melhor, mais maduro, entendendo um pouco sobre tudo que eu passei, mas eu sei que durante esse tempo que o meu ego falava, que eu usava talvez o fato de você gostar de mim, né, e de não estar próximo, de não estar presente, te magoou, eu sei. E esse silêncio do nosso afastamento, por muito tempo, foi como se fosse uma meditação. Para mim, era uma oportunidade de eu pensar melhor sobre tudo, sobre o que me trouxe até aqui,
sobre todos os sofrimentos e frustrações que eu já passei e que talvez tivessem adiado esse encontro, adiado essa conexão. Então, meditar para mim era pensar sobre a vida, pensar sobre nós dois, pensar em como poderia isso acontecer na vida real, já que muitas coisas eram difíceis e tínhamos muitos obstáculos a ultrapassar. E durante todo esse tempo afastado, sem a sua presença, sem o seu amor, sem o seu carinho, sem as suas palavras, doeram, machucaram no fundo da minha alma. E eu, que sempre me considerei uma pessoa mais fria, mais racional, mais controlada, me via sentindo dor na carne por uma ausência que eu nem sabia que me afetaria. E quando acontecia isso, eu deixava fluir, sabe? Eu me deixava ser levado pela vida, porque não tinha condições de controlar nada, de dar nenhum passo, de tomar nenhuma atitude. Eu apenas me deixava fluir, sabe? Sem rumo, sem direção. E a sensação é que isso me levou ainda mais longe de você. Mas apesar de afastado, com dor, com sofrimento, sem a sua presença e com tudo que me assombrava do meu passado, eu nunca deixei de sonhar. Eu nunca deixei de acreditar que seria possível um dia estarmos juntos, reconectados, se ajudando, compartilhando essa vida. Eu nunca deixei de sonhar. Eu fiz muitos pedidos à espiritualidade, meu anjo da guarda, para que tudo se resolvesse, para que logo estivéssemos juntos, para que cada pedido, cada estrela que estava no céu, quando olhava pela janela e pedia por nós, que isso se concretizasse um dia e que pudéssemos então estar juntos apesar, dos obstáculos. Eu precisei transformar quem eu era, a forma que eu pensava, a forma que eu enxergava as relações. Eu tinha muitas crenças que me afastavam, achava uma besteira falar sobre sentimento, achava tudo isso um saco. E eu precisei me transformar porque eu via que a vida estava muito sem graça, sem amar, sem ser amado, sem alguém no final do dia te perguntar como foi o seu dia. Era uma vida, mas era uma vida sem cor. Eu precisei transformar tudo isso. E tudo aquilo que me machucava, que nos doía, que estava de alguma forma entre nós separando, que me causava dor, eu entendi que uma vez que eu compreendesse isso e tirasse as lições de cada coisa que me acontecia, eu poderia então estar mais distante dessa dor e mais próximo de você. Então começou a ser uma tarefa árdua para mim, de tentar tirar tudo que me trazia sofrimento, para que cada vez eu me aproximasse desse amor, de você, de me sentir uma pessoa merecedora de estar nessa relação. E isso me fez, até que eu compreendesse isso, trabalhar muito. Eu foquei toda a minha energia no trabalho, no sustento da minha casa, em prosperar. Eu entendi que se de alguma forma eu tivesse me saindo bem em alguma área da minha vida, que eu estaria de alguma forma mais forte para estar com você. Eu também sei que isso era uma crença minha, mas foi o que eu fiz durante esse tempo. E agora, essa harmonia, essa paz, esse contentamento, essa serenidade desse mar, a minha intuição grita e chama por você, porque você me traz essa harmonia, você me traz essa paz, você me traz a vontade de levantar a cada manhã. É você, a pessoa que eu sempre rezei, que eu sempre esperei. É você, a minha alma gêmea, a pessoa que me complementa, a pessoa que me traz aquilo que eu não tenho. E aí eu penso naquela frase, juntos somos mais fortes, e somos, porque eu sou de um jeito, você é de outro, e a gente encaixado se une com mais força, com mais vontade, com mais foco naquilo que a gente quer criar pra gente, porque a gente deseja viver e que a gente hoje sabe que merece. Então eu te peço, se deixe fluir, não tente controlar as coisas, se permita sentir o vento da vida, se permita sentir as coisas se movimentando, mesmo que seja no silêncio. Aquela história da plantinha, que antes de nascer, ela vai para o fundo da terra fortalecer a sua raiz, para somente depois ela vir aqui aos nossos olhos se manifestar.
Mas até que isso aconteça leva um tempo. E quando a gente compara nosso amor, a nossa relação com outra pessoa, a gente esquece de ver o que é nosso. A nossa plantinha é outra. Cada fruto, cada planta, cada flor tem seu próprio tempo de renascer. E a gente também. Então não chore, não sofra. Se permita viver numa energia acima dessa. Utilize as lágrimas como respiro e pausa para depois você voltar com força, vivendo a vida feliz que você merece, até que o tempo divino fale conosco, até que o tempo divino se manifeste na nossa vida e que a gente possa então estar juntos, sonhando esse sonho que é nosso. É um sonho a dois, é um sonho meu, um sonho seu, e ele tem muito mais força quando é sonhado assim. Eu te peço, tenha força, acredite. Essa conexão não foi à toa. Ela não trouxe somente entendimento. Ela trouxe a realização de um sonho. Ela trouxe a capacidade que nós temos, o entendimento dessa capacidade de realizar esses sonhos, porque a gente merece ser amado e merecemos uma relação gostosa e feliz. Então acredite, continue na paz, continue com seu coração forte, porque esse milagre vai acontecer. Sabe esse milagre da noite, na escuridão, quando a gente se deita, a gente agradece por tudo que a gente viu naquele dia, mas também a gente acorda no dia seguinte com a esperança de que tudo vai ser diferente? É assim que eu durmo toda noite pensando em nós dois. Acredite, confie, o milagre está para acontecer. O sonho, as oportunidades, porque esse encontro não foi à toa. Nós viemos aqui para estarmos juntos, para a gente viver esse amor. E quanto mais você acredita, mais próximo a gente fica. E a vida se abre para também trazer para a gente essa possibilidade de estarmos de novo juntos, numa nova existência, num novo momento, com uma nova maturidade. Eu amo você.